Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, do Colegiação, dando sequência ao nosso programa de citologia básica. Na aula anterior, nós estudamos o ciclo celular, não é verdade? Estudamos mitose e, dando prosseguimento, nós vamos estudar agora a meiose. A meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide se divide em duas células haploides. Nós chamamos isso de meiose 1 ou meiose reducional, porque o número de cromossomos cai pela metade. Cada célula haploide se divide em outras duas haploides. Isso é meiose 2 ou meiose equacional. Chama equacional porque o número de cromossomos mantém-se igual. Em nós, mamíferos, a meiose ocorre durante o processo de formação de gametas. Portanto, ocorre apenas nas gônadas. Gônada masculina, testículo, gônada feminina, ovário. Como vocês podem observar, a meiose são duas divisões celulares consecutivas. Meiose 1, meiose 2. E aqui nós podemos observar que tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 são subdivididas em subfases, que já já nós vamos estudar uma por uma, tá certo? Note o seguinte, resumindo, a meiose divide uma célula diploide em 4 haploides. Qual o significado disso? Veja, se nós formamos gametas com metade dos cromossomos, o gameta masculino que tem a metade fecunda o feminino que tem a metade, restabelece o número de cromossomos da espécie. Então, a meiose tem como significado manter o número de cromossomos da espécie. Lembre-se que meiose não é para um indivíduo. Quem é para um indivíduo é mitose. Meiose mantém o número de cromossomos da espécie. Só que antes da célula entrar em meiose, existe uma intéfase. E a intéfase da meiose, assim como da mitose, se subdivide em período G1, S e G2. G1, G do inglês gap, e gap quer dizer intervalo. Então, no período G1, a célula está sintetizando muito RNA, está sintetizando muita proteína. Então, é um período de intenso trabalho celular. Em seguida, eu tenho um período S. S do inglês síntese. No período S, ocorre 2 eventos que se destacam. Primeiro, ocorre a duplicação do DNA. Lembre-se que o DNA está no núcleo das células, naqueles filamentos chamados de cromonemas. Então, os cromonemas deixam de ser simples e passam a ser duplos. Os cromonemas vão se condensar, vão se individualizar, vão se transformar em cromossomos e vão poder ser distribuídos quantitativamente para as células filhas. E no período S também ocorre a duplicação do centrosomo, que contém os centríolos. Então, grave bem, período S, duplicação do DNA e duplicação do centrosomo, onde está o centríolo. Nós temos aqui o período G2. É o que sucede o S e antecede a meiose. Observe aqui no quadro, eu tenho meiose 1, meiose 2. Meiose 1 se subdivide em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2. Veja que não existe intéfase separando meiose 1 de 2, não existe. Então, terminou meiose 1, já entra direto em meiose 2, sem ser necessário a intéfase. Note também que são 8 subfases. Dessas 8, a mais complexa é a prófase 1. É por isso que ela foi subdividida em 5 subfases, que são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Eu tenho aqui uma frase simples, uma frase interessante,
que pode ajudar vocês a memorizar as subfases da prófase 1. Ó. Linda zebra pastando de dia. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Você memorizando essa frase aqui, linda zebra pastando de dia, fica mais fácil para vocês memorizarem as subfases da prófase 1. Então, nós vamos lá, vamos estudar fase por fase. Vamos para o primeiro slide? Pronto. No primeiro slide aí, nós temos a figura A. A figura A está mostrando o G1. A figura B, o S. Note o seguinte, período S. Veja que os filamentos, os cromonemas, onde está o DNA, foi duplicado. Então, nós observamos na figura B que houve a duplicação do DNA. E nós observamos que o centrosomo também foi duplicado no S, juntamente com os centríolos. Tá ok? Então, vamos iniciar agora a meiose. Meiose 1, prófase 1. Vamos lá, próximo slide. Pronto. Prófase 1, como eu referi, começa no leptóteno. Então, no leptóteno, vamos ver na tela? Veja, o leptóteno corresponde à figura C. Note o seguinte, prófase 1, leptóteno, inicia-se a condensação dos cromossomos. Mas a condensação, ela ocorre em pontos específicos, que você veja aí na tela, na figura, você vê esses pontos aí chamados de cromômeros. É onde a condensação se inicia. Por isso que os cromômeros, eles são mais fáceis de se visualizar, eles ficam mais destacados. É onde inicia a condensação. E você pode observar aí, no alto da figura, os centríolos que já foram duplicados estão migrando para os polos opostos da célula. A figura seguinte, que é a figura D, mostra o zigóteno. Esse prefixo zigo significa união. Então, no zigóteno, veja aí na tela, os cromonemas que já estão se tornando cromossomo, ou seja, que já estão se condensando, eles estão se aproximando uns dos outros. Eles estão ficando bem juntinho, homólogo com homólogo. Cromossomo homólogo vai se aproximando de homólogo. Essa aproximação nós chamamos de emparelhamento. Eles ficam bem juntinhos, bem emparelhadozinhos. Vamos para o próximo. Próxima figura. Olha, gente, eles ficam bem emparelhadozinhos, Você pode ver o seguinte, Você pode ver aí na figura um par de cromossomos duplos. E aí você vê, pintado de verde, uma estrutura proteica que se chama complexo sinaptonêmico. O complexo sinaptonêmico é uma estrutura em forma de barra, constituída de proteína, que emparelha, que une cromossomo homólogo com cromossomo homólogo. E para que ocorre essa união? Para que ocorre esse emparelhamento? Vamos para o próximo slide. O próximo. Pronto. Olha, gente. Quando os cromossomos homólogos se emparelham, vocês podem ver, esse cromossomo rosa, ele é homólogo do verde. Vocês estão vendo que eles estão bem emparelhados, bem juntinhos? Note o seguinte, o cromossomo, ele facilmente se quebra e ele facilmente se solda. Volta aí na tela. Então, veja, quando ele se quebra, eles se soldam em posição invertida. Você está vendo que o verde, um pedacinho do verde se soldou no rosa e um pedacinho do rosa se soldou no verde. Pessoal, note o seguinte, aconteceu uma troca de pedaços de cromossomo durante a meiose. Esse fenômeno, cobradíssimo no Enem, chama-se permutação ou crossing over. É exclusivo da meiose. Durante essa troca de pedaços, ocorre um embaralhamento dos genes. Isso aumenta a variabilidade genética,
que aumentam as chances de surgir uma variação favorável. E essa variação favorável pode contribuir para a sobrevivência da espécie, principalmente quando o ambiente muda. E o ambiente, gente, ele está em constante mudança. Ou seja, qual é a finalidade do crossing over? Resumindo, o crossing over aumenta as chances de sobrevivência da espécie. Lembre-se que meiose é para a espécie e não para o indivíduo. Agora volta o slide. Volta. Pode voltar. Volte. Pronto, gente. Então, olha, na figura D, você vê o emparelhamento, né? Eles vão ficando juntinhos. Segue. Próximo. Pronto. Você vê aí na figura E o paquíteno. Note o seguinte. Na figura E, você vê o paquíteno e você observa que os cromossomos já estão bem condensados. Note que já estão bem individualizados. Vocês observam aí, por exemplo, o cromossomo cinza é homólogo do preto e o cromossomo vermelho é homólogo do amarelo. Eles já trocaram pedaços, já fizeram o crossing over, só que não dá para notar com muita nitidez, porque eles estão muito próximos. Quando eles estão bem emparelhados, não é nítido que houve essa troca de pedaços. A nitidez dessa troca de pedaços ocorre aí na figura F. Note o seguinte, olha. A figura F, volta aí na tela. A figura F corresponde ao diplóteno. Então, veja, no diplóteno, o emparelhamento começa a se desfazer, ou seja, os cromossomos começam a se afastar. E quando eles se afastam, olha, nós observamos os pontos onde houve a troca de pedaços. Formam essas estruturas em forma de X, que nós chamamos de quiasmas. Então, o quiasma é uma evidência que realmente o crossing over aconteceu. Próximo. Na figura G, nós temos a diacinese. Na diacinese, aquele emparelhamento termina de desfazer. Observe, nós temos o que nós chamamos de terminalização dos quiasmas. O emparelhamento termina de se fazer, termina de desfazer. Os cromossomos se afastam. O emparelhamento se desfaz. Observe o seguinte, gente. Durante o transcorrer desses processos, se vocês ficaram bem atentos, vocês notaram que os centríolos foram migrando para os polos opostos, os centríolos foram organizando as fibras do fuso, vocês podem ver aí as fibras do fuso. A carioteca lentamente vai se fragmentando e os nucléolos desapareceram. Por que a carioteca se fragmenta? Lembre-se, ela tem que se fragmentar, ela tem que sair do meio para os cromossomos poderem passar. Quando o cromossomo se condensa, o DNA fica inativo, deixa de produzir RNA. E sem a produção de RNA, o nucleolo desaparece. Então você constata o desaparecimento do nucleolo também. Beleza, gente? Agora vamos na figura. Observe a figura H. A figura H, nós temos a metáfase 1. Deixa aí na tela. Analisa a figura H, ó. Metáfase 1. Meta, meio. Veja o seguinte, ó. Os cromossomos estão no meio da célula. Estão no que nós chamamos de placa metafásica. Note o seguinte, pessoal. Para essa célula, 2N, ou seja, o número diploide, corresponde a 4. São 4 cromossomos. E na figura aí, você vê 4 cromossomos duplos. E cada cromossomo duplo apresenta 2 cromátides irmãs. Essa parte aí de cromossomo duplo, cromátides irmãs, nós estudamos na aula da semana passada. Na metáfase, nós notamos também o auge da condensação cromossômica. E observe que as fibras do fuso se prendem ao cromossomo na região do
centrômero. Beleza? Próximo. Próximo slide. Pronto. Pessoal, anáfase 1 da meiose 1. A figura aí. Deixa aí na tela. Pessoal, questão de vestibular que trata de divisão celular e coloca figura, essa é a figura que mais cai. Essa figura da anáfase 1 da meiose 1. Olha, gente, eu vou fazer um apelo para vocês. Eu não vou apelar não, vou suplicar. Preste atenção para o detalhe dessa figura. Veja. Eu vou descrever a anáfase 1 da meiose 1. Note. As fibras do fuso começam a encurtar e está ocorrendo a separação de cromossomos homólogos. O preto está sendo separado do cinza, o amarelo está sendo separado de vermelho. Então, eu apelo, eu suplico a vocês que, se você vê separação de cromossomos homólogos, pode ter certeza que é a anáfase 1 da meiose. A figura do lado é a telófase 1. Como eu já expliquei na aula passada, a telófase é basicamente o oposto da prófase. Então, na telófase vai acontecer o seguinte, ó, vamos ver na tela. Note o seguinte, os cromossomos atingiram os polos opostos da célula. Eles começam a se descondensar. Observe que a carioteca se reorganiza. Quando ele se descondensa, o DNA volta a ficar ativo, começa a produzir RNA. Com a produção do RNA, que vai sendo armazenado no nucleolo, o nucleolo reaparece. Observe também que na telófase está havendo uma separação de citoplasma. Uma cinta de actina estrangula o citoplasma e essa separação de citoplasma nós chamamos de citocinese. Como ela está ocorrendo de fora para dentro, é citocinese centrípeta. É típica de animais. Quando é de dentro para fora, é centrífuga. É típica de vegetais. Vamos aqui. Olha, pessoal. A meiose 2, ela é equacional. Assim como a mitose também é equacional. Então, gente, praticamente não existe diferença entre meiose 2 e mitose, já que ambas são equacionais, então é praticamente o mesmo. Tem só um pequeno detalhe que eu vou dizer para vocês, uma pequena diferença entre meiose 2 e mitose. O que eu falei sobre mitose, você vai aplicar para meiose 2. Com um pequeno detalhe que já eu digo a vocês, que detalhe é esse. Então, vamos ver meiose 2, que já serve como revisão de mitose. Vamos lá. Próximo slide. Pronto. Olha, gente. Meiose 2, prófase 2, ok? Vamos lá. Prófase 2, é aquela mesma história. A carioteca começa a desorganizar e os centrossomos foram duplicados novamente e vão migrando para os polos opostos, organizando as fibras do fuso. A figura ao lado, a figura M, está mostrando a metáfase 2. Meta, meio. Veja que na metáfase 2, os cromossomos estão no auge da condensação. Note que a carioteca já desapareceu, o nucleolo já desapareceu. As fibras do fuso se prendem aos cromossomos na região do centrômero. Mesma coisa da mitose. Figura seguinte. Telófase, anáfase 2.
2. Os cromossomos chegam nos polos opostos, eles se descondensam, reorganiza a carioteca, reaparece o nucleolo, o citoplasma é separado, citocinese, que é do tipo aí, é citocinese centrífuga. Aliás, centrípeta, que é de fora para dentro. Citocinese centrípeta, de fora para dentro. Muito bem. Então, bastante parecido com a mitose, que as duas são equacionais. Agora, atentem bem para uma coisa. Vai na tela, Luiz. Observe novamente a anáfase 2 da meiose. Note o seguinte. Está indo 2 cromátides para um lado, 2 para o outro. Está vendo? Ó? Separação de cromátides, 2 para um lado, 2 para o outro. Então, a célula filha vai receber 2 cromossomos. Vocês viram, eu falei para vocês agora há pouco, que para essa célula aí da figura, 2N vale 4. Para essa célula, 2N vale 4. Então, se você vê 2 cromátides indo para um lado, 2 para o outro, significa que o número de cromossomos está caindo pela metade. Se o número de cromossomos estiver caindo pela metade, não pode ser mitose, é meiose. Então, a dica que eu dou a vocês é o seguinte, preste muita atenção. Se você vê uma figura mostrando separação de cromossomos homólogos, nós já sabemos que é anáfase 1 da meiose. Se você vê separação de cromátides irmãs, ou é anáfase da mitose, ou é anáfase 2 da meiose. Como é que eu vou saber distinguir quando é anáfase da mitose e anáfase 2 da meiose? Você vai ter que olhar no enunciado da questão quanto é que vale 2N. Pelo valor de 2N dá para você distinguir. Se você vê que o número de cromossomos está sendo mantido, por exemplo, na figura da... Bota aí na tela, veja. 2N para essa célula vale 4. Se você vê 2 cromátides para um lado, 2 para o outro, está caindo pela metade. Anáfase 2 da meiose. Agora, quando nós estudamos mitose, 2N valia 4 e você via 4 cromátides para um lado, 4 para o outro. Está mantendo o número de cromossomos. Então, é a anáfase da mitose. Então, preste atenção quanto é que vale 2N para a célula. Tá certo, gente? Vamos resolver algumas questões de revisão? Vamos lá. Uma revisão aqui básica de divisão celular. A figura adiante representa a citocinese em 2 células diferentes, 1 e 2. As células 1 e 2 poderiam corresponder, respectivamente, às células de... Observe a figura 1. A citocinese está acontecendo de fora para dentro, é típico de animal. Figura 2. De dentro para fora, típico de vegetal. Então, na figura 1, nós temos citocinese centrípeta, na figura 2, citocinese centrífuga. Então, 1 é animal, 2 é vegetal. Então, nós vamos marcar letra A. Homem, animal, B, banana, vegetal. Próxima questão. Essa questão é interessante. O carneiro, Ovis ares, apresenta 27 cromossomos em seus gametas normais. A partir desse dado, assinale a alternativa incorreta com relação ao número de cromossomos encontrado em diversas células dessa espécie. Pessoal, pense comigo aqui. Vamos lá, questão. Pense comigo aqui. O gameta tem metade dos cromossomos, concordam? Então, aqui está dizendo que o gameta tem 27 cromossomos. O gameta tem a metade, então quanto é o número diploide do carneiro? 27 mais 27, 54. Então, 2N para um carneiro vale 54. 2N para um ser humano
vale 46. Então, nós vamos encontrar aqui a alternativa incorreta. Letra A diz o seguinte: o neurônio de carneiro deve apresentar 52 autossomos. Isso é verdade. Nós, mamíferos, temos um par de cromossomos sexuais. Os demais cromossomos são cromossomos autossomos. Então, volta aí na questão. Então, o neurônio do carneiro tem 52 autossomos e 2 sexuais, já que o neurônio é uma célula somática. E a célula somática de mamífero, ela é 2N. Então, um carneiro, obviamente, tem 52 autossomos e tem um par de cromossomos sexuais. Está correta a letra A. Mas o enunciado pede a incorreta. Então, vamos procurá-la. Letra B. O linfócito de um carneiro deve apresentar 54 cromossomos, incluindo os 2 sexuais. Verdade. Linfócito é célula somática e célula somática de mamífero é 2N. É verdade. Letra C. Um óvulo de ovelha deve apresentar 26 autossomos. Verdade também. São 26 autossomos e um sexual. O óvulo é o gameta. Então, o gameta só tem a metade. Tem 26 autossomos e tem um sexual. Letra D. Uma célula de carneiro que está na metáfase da mitose deve apresentar 54 cromossomos duplicados. Isso também é verdade, porque na metáfase o material genético ainda não foi separado. Então, permanece os 54 cromossomos. Só sobrou a letra E. Uma célula muscular de carneiro deve apresentar 54 autossomos, além de 2 sexuais. Não, aí está incorreta. Porque se tivesse 54 autossomos e 2 sexuais, já seria quantos? 56. E nós sabemos, pelo enunciado da questão, que o carneiro não tem 56, tem 54. Então, ó, a alternativa que vocês vão marcar é a alternativa E. Tá ok, gente? A alternativa é o carneiro, numa célula muscular, que é uma célula somática, deve ter o quê? 52 autossomos e 2 sexuais, perfazendo 54. E não 54 autossomos. Então, a alternativa E vocês vão marcar porque ela está incorreta. A próxima. Suponha que é um ser vivo que contenha 4 cromossomos em suas células somáticas. Então, para esse ser vivo, 2N vale 4, não é verdade? Algumas dessas células encontram-se em mitose e outras nas gônadas em meiose. A figura 1, 2 e 3 representam, respectivamente. Observe o seguinte, gente, olha, a figura 2, eu não tenho nem o que questionar. A figura 2 está mostrando a separação de cromossomos homólogos. Se ocorre separação de homólogos, eu não tenho dúvida que é a anáfase 1 da meiose. Agora observe a figura 1 e a figura 3. Tanto na figura 1 quanto na figura 3, está mostrando a separação de cromátides irmãs. Separação de cromátides pode ser anáfase da mitose ou anáfase 2 da meiose. Como é que eu vou distinguir? Preste atenção. Veja, na figura 1, está indo 2 cromátides para um lado, 2 para o outro. O número de cromossomos está caindo pela metade. Quem reduz cromossomo pela metade é meiose. Na figura 3, observe bem a figura 3, ó. 4 cromátides para um lado, 4 para o outro. Veja que a figura 3 está mantendo o número de cromossomos. E quem mantém o número de cromossomos é mitose. Então, a figura 1, sem sombra de dúvida, representa a anáfase 2 da meiose. A figura 2 representa a anáfase 1 da meiose. E a figura 3 representa a anáfase da mitose. Sem sombra de dúvida. Vamos para a próxima? Muito bem. Os esquemas A, B e C a seguir
representam fase do ciclo de uma célula que possui 2N igual a 4 cromossomos. Aqui, fases corresponde à figura A, B e C. Galera, figura A, nós temos aí a metáfase, tá certo? A figura B, nós temos aí a metáfase da meiose. A figura C, metáfase 1 da meiose. Repetindo, ó, figura A, metáfase. Mas que metáfase é essa? Metáfase da mitose. Figura B, metáfase 2 da meiose. Porque eu só estou vendo, ó, metade dos cromossomos. Figura C, metáfase 1 da meiose. Eu sei que é metáfase 1 da meiose porque eu estou vendo os cromossomos homólogos emparelhados. Tá certo? Então fica assim: A, metáfase da mitose. B, metáfase 2 da meiose. C, metáfase 1 da meiose. Letra B. Qual é a função da estrutura cromossômica indicada pela seta na figura D? A figura D é o centrômero, é quem une as cromátides irmãs. No centrômero existe uma estrutura proteica chamada de cinetócoro, onde as fibras do fuso vão se ligar e quando as fibras do fuso se encurtarem, vão separar as cromátides irmãs que constituem esse cromossomo duplo da figura D. Então a função é o local de fixação das fibras do fuso. Então, gente, tá aí uma revisão básica de meiose e de mitose. Espero que vocês revisem bem esses conteúdos, estudem bastante e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.